Abra sua Bíblia em Êxodo 3. Versos 7 a 10. Outro dia eu fiz um casamento e eu perguntei às pessoas se Deus fala. E eu vi que muitas pessoas ficaram surpresas com essa pergunta. Eu falei: Deus fala com o homem? É possível você ouvir a Deus? E aquilo eu falei sem estar preparado, foi saindo durante a conversa do casamento. Tem a ver com o que eu estava falando, mas não essa frase. E quando eu falei essa frase, algo mexeu dentro de mim. E hoje eu queria falar para você a seguinte pergunta: Deus te ouve? Pergunta ao seu irmão: Deus te ouve? O Criador dos céus e da terra. Existe uma teoria que eu tenho lido alguma coisa muito interessante, que chama-se teoria do design inteligente. Eu mandei até outro dia uma mensagem para os jovens sobre isso. Muitas pessoas têm várias teorias da evolução, que o homem veio do macaco, que o mundo veio de uma explosão cósmica, mas são teorias que não tem como provar. Agora, todas elas, em geral, negam a existência de Deus. Tentam provar para nós que Deus não existe. Porém, existem também teorias para provar que Deus existe. E uma das teorias cientificamente aprovada, assim, por muitos grandes cientistas, é a teoria do design inteligente, onde eles mostram na física, na química, na biologia, nas ciências, que tudo que existe no mundo, toda a criação, ela é tão organizada e tão impossível de ser feita sem que haja alguém, uma inteligência por trás, organizando as coisas para que elas acontecessem como aconteceram. Eu estava vendo um vídeo ontem de alguns peixes e animais marinhos, e eu estava vendo o cavalo marinho, e eu perguntei para a pessoa que estava comigo, um amigo, como esse cavalo marinho nasce, sabendo o que ele deve comer, como se reproduzir, como fugir dos seus predadores, como? Então esse tipo de pergunta é que os cientistas estão fazendo e desenvolvendo essa teoria do design inteligente, falando: olha, existe alguém, uma força sobrenatural, uma inteligência incrível por trás de tudo isso. E eu te pergunto, se Deus existe, e eu creio que Ele existe, Deus te ouve? Quando você ajoelha para orar, quando você fala com Ele, Ele te ouve? E Êxodo 3:7 diz assim: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor. Olha aqui, Deus falando: eu ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores, os que afligiam. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora e te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amados, esse texto me intriga muito, por causa que Deus está dizendo: eu desci, eu vim de onde eu estava, um lugar alto, eu vim para um lugar mais baixo, fala que ele viu. Tem uma tradução que diz: eu tenho visto o sofrimento do meu povo. Pergunta: por que Deus não veio antes? Por que ele esperou 420 anos para poder ir lá e tirar o povo do Egito?
Por que eu estou perguntando isso? Porque Deus tem visto o sofrimento de algumas pessoas. Só que muitas pessoas estão fazendo essa mesma pergunta: por que que Deus não está agindo na minha vida? E às vezes parece que a gente prega aqui uma coisa, que Deus é bom, que Deus é poderoso, que Deus nos socorre, que quando você entrega a vida a Jesus, Deus te ajuda. Mas às vezes a pessoa vem no culto 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aquele problema não muda, aquela situação não melhora, e às vezes a pessoa começa a pensar que o que a gente está pregando talvez não seja verdade, que aquilo que o irmão está vivendo e a pessoa não está vivendo é porque Deus é injusto. E então começa a haver um questionamento: será que Deus me ouve? E quando a gente fala para você entregar tudo nas mãos de Deus, a pessoa pensa: será que vai funcionar comigo? Porque até agora não funcionou. Aquela mulher que estava 12 anos com hemorragia, ela falou: olha, eu já gastei tudo que eu tinha com médicos, com tratamentos, e nada funcionou. E eu quero falar com você, eu quero falar com você hoje sobre a história de uma mulher, a história de Ana, que retrata esse mesmo episódio de Deus com seu povo no Egito. E talvez a história de Ana seja a sua história. Diga para o seu irmão: talvez a história de Ana seja a sua história. Nós vamos ler 1 Samuel capítulo 1, verso 1 a 20. Peço perdão aos irmãos que é um texto longo, mas eu vou ler rápido. Eu estou lendo na tradução revista e atualizada, não sei se é a mesma que estão projetando. 1 Samuel 1, verso 1. Eu sei que a maioria conhece a história, mas nós vamos ler rapidinho. Houve um homem de Remataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, uma das tribos de Israel, sul de Israel, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Aqui nós já começamos a ver o problema que Ana tinha. Ela não podia ter o quê? Filhos. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, que é Jerusalém. Estavam ali os 2 filhos de Eli, o sacerdote, Rofini e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava. Ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril, a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás de coração triste? Não sou eu melhor do que 10 filhos para você? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão,
Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se ouvia-lhe voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi no seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Qual era o dilema de Ana? Ana não podia ter filhos. Eucana, seu marido, tinha outra mulher, e o texto fala que tinha filhos e filhas, pelo menos 2 e 2, para ter plural, pelo menos 2 filhos para falar filhos, e 2 filhas para falar filhas, podia ser mais. O problema de Eucana estava resolvido. Inclusive parece pelo texto que ele amava mais Ana, porque pela tradição, como a mulher não dava filhos a ele, ele podia ter devolvido ao seu pai, mas ele ficou com Ana. E também mostra que ele dava porção dobrada a ela, significa que ele a amava muito. Penina também não tinha problemas, porque ela tinha muitos filhos e filhas, seu problema estava resolvido. Mas Ana tinha um dilema, ela estava estéril. E qual era a dor de Ana? Imagine, se Eucana e Penina tinham filhos e filhas, e Ana era a preferida, provavelmente foi a primeira mulher dele, e a segunda Penina. Por quê? Que ela tinha dor? Porque 4 filhos, 2 filhos, 2 filhas, no mínimo, uma mulher demora aí, sei lá, uns 5 ou 6 anos para ter isso. Então o tempo mínimo que Ana subia a Jerusalém com seu marido, e era zombada, era irritada, era perturbada pela Penina, no mínimo 6 anos, provavelmente mais do que isso. Então nós estamos falando de uma mulher que tinha um problema há 6 ou mais anos, durante todos os anos ela sofrendo o mesmo problema, e ela ia para Jerusalém, e a primeira dor dela era chegar lá no templo, um templo de 45 metros de altura, um lugar incrivelmente grande. Ali havia uns sacerdotes, ela entrava lá, tinha a arca de Deus, a presença de Deus, e ela chegava diante de Deus, e nada acontecia na sua vida. Talvez ela ficasse pensando que ela não servia, que ela tinha um problema, que Deus não aceitava ajudá-la. Talvez ela ficasse pensando que ela era culpada de alguma coisa que ela nem sabia. Talvez ela pensasse que Deus não a amava, ou que Deus amava mais Penina do que ela. Outra dor que ela tinha é que Penina provocava Ana excessivamente, diz o texto, no verso 6. Excessivamente, ao ponto dela ficar irritada, ao ponto dela ficar perturbada no seu espírito. Ela não tinha paz. E você consegue imaginar essa família, onde essa mulher convivia, talvez fossem tendas separadas ou quartos separados, mas ela ouvia o choro das outras crianças. Provavelmente Penina, como era irritante, chegava para
para os filhos na frente de Ana e falava: filho, essa aqui é sua tia, olha aí a tia Ana. E ela queria matar a Penina, mas não podia. Ela era perturbada, não tinha paz. Eucana, seu marido, não entendia os seus sentimentos. Ele falou para ela: você não vê que eu sou melhor para você do que 10 filhos? Que mãe pensa isso? Que o marido é melhor que os seus filhos? Qualquer problema que acontece, a mãe corre para ficar do lado dos filhos. Uma vez um amigo meu lá do sul de Minas, um cliente que virou amigo, falou para mim, eu só tinha a Rebeca. Ele falou: corre, vai ter outro filho. Por quê? Ele falou: porque um filho sempre vai para o lado da mãe, você vai ficar sozinho. Então quando você olha para a vida dela, você começa a entender por que que ela sofria tanto. E ela chorava, e ela não comia. E há muitas pessoas assim, que estão sofrendo, problemas que estão carregando há anos, não encontram solução. As pessoas da própria família que podiam ajudar, são as pessoas que mais zombam de você, são as pessoas que humilham você, são as pessoas que te tratam com zombaria, que zombam do seu Deus. Cadê o seu Deus? Por que que o seu Deus não resolve? Por que que o seu Deus está deixando isso acontecer? E muita gente está tendo a reação de Ana, está chorando, está sofrendo. E eu te pergunto, será que Deus não via o sofrimento de Ana? Assim como Ele diz que via o sofrimento de Israel lá no Egito, será que Ele também não estava vendo o sofrimento de Ana? Será que Deus também não está vendo o seu sofrimento? Será que Deus não está vendo o seu problema? Será que Deus não está vendo as suas lágrimas? Será que Deus não está vendo a sua situação há anos, que não muda? Que nem aquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos, tratando, buscando médico, gastando tudo. Será que Deus não está vendo? Por que que Deus não veio socorrer Ana antes? Por que que demorou 6 ou mais anos? Ela ia em Jerusalém e todo ano acontecia a mesma coisa. Os sacerdotes estavam lá, o templo estava lá. As orações, as adorações, os rituais eram sempre os mesmos. Os sacerdotes faziam tudo igual. O que aconteceu para que Deus agisse? O que sensibiliza a Deus não é a dor que você está sofrendo. Porque se fosse assim no primeiro dia, Deus resolvia. O que sensibiliza você a Deus não são as suas lágrimas. Porque se fosse assim, no primeiro choro, Deus já atendia. Mas Deus começou a agir no Egito quando Ele ouviu o clamor do seu povo. Deus transformou a história de Ana. Não foi quando ela chorou ou deixou de comer, porque ela fez isso vários anos e nada aconteceu. E tem muita gente vivendo assim, sofrendo, chorando, mas nada tem acontecido. Tem outras pessoas ainda que vêm e falam assim para a gente: papai do céu me deu um carro. E eu fico pensando, como é que é isso? Porque esse cara deve ter um canal direto, né, com a administração, né, com a alta direção. Porque onde é que eu estava quando Deus veio dando o carro aí para a galera? Eu acho que eu estava em algum outro lugar, porque Deus deu o carro para o cara, por que não deu para mim? Esse tipo de coisa nos passa uma ideia falsa de uma alta espiritualidade, como se aquela pessoa fosse preferida. Eu sei que não é essa a intenção da pessoa. Muitas vezes a pessoa está falando assim, que Deus lhe deu um carro como gratidão, ou até mesmo para evangelizar alguém, dizendo: olha, você está precisando de bênção, vem para a igreja que Deus te dá ajuda. Mas parece uma ilusão de uma alta espiritualidade, de que aquela pessoa tem um telefone que ela liga e fala direto com Deus, e ninguém mais tem esse telefone, só ela, só ele.
mas ele comprou o carro. E tem gente que não pede e Deus dá. Tem gente que não pede nada. E de repente eu tenho um amigo que tinha um carro. E chegou um homem na loja dele. E falou: você que é dono daquele Gol? Falou: é. Ah, eu quero comprar seu carro. Porque eu tenho aquele outro carro, era um carro de luxo. E eu não quero mais aquele carro. Ele falou: mas eu não tenho como pagar a diferença. Não, dá aqui a chave do Gol que eu vou embora nele agora. Você me paga como puder. E eu fiquei pensando assim: Deus, eu já parei tantas vezes meu carro na frente da loja do Vanderlei, na frente da loja do Juliano, lá da padaria, e na barbearia do Lucas, e nada, ninguém nunca me ofereceu isso. Qual que é a loja? Qual que é a loja que eu tenho que parar o carro para acontecer isso? Porque às vezes, irmãos, Deus tem planos, mas esse plano foi para aquele irmão lá. Talvez você vai viver 70, 80, 100 anos e isso nunca vai acontecer com você. Porque foi uma coisa específica para aquele irmão, por algum motivo que Deus tem. E não me pergunta por quê, porque eu não sei. Você tem que conversar com a alta administração. Tem que falar com o chefe dos crentes. Ele que vai te explicar, porque eu não sei. Eu não sei por que isso acontece. Mas eu sei uma coisa, que Ana precisava de um filho, ou ela queria ter um filho? Pense nisso. Eu preciso que Deus faça isso para mim também, que alguém vai e oferece: eu quero comprar seu carro, está aqui o outro mais caro, fica com ele. Eu preciso que isso aconteça comigo, ou eu gostaria que isso acontecesse comigo? Porque é muito diferente. Às vezes você tem uma coisa que você quer muito, mas que você não precisa. Ana queria ter um filho, mas eu conheço, você conhece muitas e muitas pessoas que não querem ter filhos, e são muito felizes sem filhos, e nem querem se você oferecer, se Deus der um prêmio, não querem de jeito nenhum, em nenhuma circunstância. Por quê? Porque não querem. Tem gente que não quer se casar. Pronto. Então quer dizer, Ana não precisava de um filho, mas ela queria ter um filho. E eu não sei dizer para você, por que às vezes alguma pessoa nem pede algo e ganha, e a outra quer muito e não ganha. Eu não sei, não conquista, não sei. Mas eu sei que na história de Ana, durante vários anos, nada mudou. Mas teve um ano que tudo mudou. E eu quero conversar com você agora sobre esse momento. O que aconteceu naquele ano para a vida dela passar por essa transformação? O que tem que acontecer na minha vida, na sua vida, para que a gente viva essa transformação? Porque se Deus até agora não mandou do céu para você, se até agora ninguém bateu na sua porta para comprar seu carro, se até agora o vizinho tem, porque assim, gente, cá entre nós, né? Às vezes você até nem quer o negócio, mas se o seu vizinho tem, aí você já fica: nossa, o que ele tem e eu não? Ainda mais se ele for um cara que não vai para a igreja. Aí fala: Deus, não, peraí, como é que aquele cara não vai para a igreja e ele tem, e eu estou lá na igreja não tenho? Às vezes a gente nem quer aquilo, mas de repente o fato de alguém ter te incomoda. Mas eu quero te perguntar o seguinte: o que mudou nesse ano na vida de Ana? O que ela fez que ela não fez nos anos anteriores? Porque naquele ano, irmãos, Eucana mudou? Sim ou não? Mudou? E a Penina mudou? Naquele ano ela deixou de ser chata, deixou de ficar irritando a outra. O sacerdote era outro? Mudou? Sim ou não, gente? Fala comigo. Não. Porque muitas vezes, irmãos, nós temos uma tendência de justificar os problemas e querer achar um intermediário.
Olha, pastor Christian, é o seguinte, eu estou com um problema lá em casa. Se a pastora Alessandra mudar, tudo vai ficar mal. Olha, pastor Marcos, eu tenho um problema lá na minha empresa, no meu serviço. Se o meu patrão mudar, tudo vai dar certo para mim. Olha, o governo do Brasil está ruim. Se o governo mudar. Então tem gente que fica sempre procurando um intermediário, sempre procurando uma justificativa. Nossa, mas aquele casal lá de Lafayette, eles têm uns filhos tão bonzinhos, gente. Se o meu filho fosse igual ao deles. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Pensa na sua vida, se não é isso que a gente faz. E aí, a gente fica com aquela possibilidade. Se alguma coisa mudar, vai dar certo. Só que passam-se os anos e tem um risco muito grande de nada mudar. Era o mesmo sacerdote, era o mesmo templo, era o mesmo marido, era a mesma esposa, a segunda esposa do marido, era a mesma situação. Nada mudou. 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Eu te pergunto, a situação de Ana, se dependesse de Eucana, do Eli, da Penina, dos filhos da Penina, você acha que alguma coisa ia mudar em 20 anos? Sim ou não? Não. Existe a possibilidade de tudo continuar do mesmo jeito, inclusive você. Inclusive você não mudar nada em 20 anos. Continuar sendo a mesma pessoa que você é hoje. Mas também existe uma possibilidade de tudo continuar igual, mas você mudar. E isso só depende de uma pessoa. De quem depende? De você. Diga ao seu irmão, só depende de você. Não há nenhum obstáculo. E quando Ana entendeu isso, ela foi para Jerusalém com outra cabeça. Penina irritou Ana nessa viagem, sim ou não? Sim, muito, muito ou pouco? Muito. Só que Ana ouviu diferente. Quando Penina irritou Ana, ela nem ligou. Ela não ouviu da mesma maneira que antes. Aquilo não trouxe mais sofrimento para ela. Aquilo não entrou mais no coração dela como uma mágoa, como uma flecha, como um dardo inflamado de Satanás, porque Penina era prima de Satanás. Aquilo não incomodou mais Ana, não foi porque Penina mudou. Presta atenção, meu irmão e minha irmã. Não mudou ninguém, nem nada ao redor de Ana. Mas Ana tomou uma decisão. Ela mudou dentro dela. Aquela mesma flecha que feria, não feriu mais. Aquela mesma dor que ela sofria, não sentiu mais. E ela acabou de orar, ela foi comer. Antes ela não comia, agora ela estava comendo. Porque ela viu que a diferença não está fora dela, está dentro dela. Jesus falou: o que contamina o homem não é o que entra no homem, é o que sai do homem. Porque o que está dentro do homem revela quem o homem é. O problema não é o sacerdote, o problema não é o louvor, o problema não é o culto, o problema não é que você mora longe, o problema não é que tem chuva, o problema está dentro de você. E se você não entender isso e for humilde para reconhecer isso e ir aos pés do Senhor até conseguir mudar isso, nada vai mudar. Nós temos 3 experiências na vida que você precisa ter. Diga: uma batalha para lutar, uma aventura para viver, um amor para conquistar. Se você tem esses 3 desafios da vida, se você não tiver isso, você não tem vida. Pastor, mas eu sou solteiro. Amor não é só pessoa, é uma causa, é algo que você vai pôr todo o seu coração naquilo. Entenda que a nossa vida tem coisas que você só vai ter se você arregaçar as mangas e for para a luta. Tem coisas na nossa vida que você nunca vai ter se você não mudar você.
Se você continuar plantando as mesmas sementes, você pode plantar 1 quilo, pode plantar 1 tonelada, pode plantar todas aquelas sementes do mundo. Você recolhe todas as sementes de abóbora do mundo e você planta todas. O que vai nascer? Vai nascer 1 pé de figo? Vai nascer 1 pé de uva? Você vai plantar mais e mais e vai se matar de tanto plantar. E não vai nascer o que você quer, porque você está plantando as sementes erradas. Você precisa ter a humildade de reconhecer e começar a buscar em Deus orientação para você mudar a semente. Não adianta. Existem empresas, irmãos. Agora concentra aqui, gente. Existem empresas que investem milhões e milhões em marketing, em vendas, e quebram de tanto vender, porque estão com sua administração errada. E quanto mais que vende, mais prejuízo tem, porque não está tendo a direção correta. E eu quero que você entenda isso. O milagre aconteceu porque Deus falou com Ana. Tem alguma passagem que fala que Deus falou com Ana? Deus apareceu nos céus e os anjos voando. Ana! Foi assim que aconteceu? Não foi. Muita gente fica aguardando uma palavra. Muita gente fica achando que é uma palavra que vai fazer a diferença. Mas o que aconteceu quando Ana recebeu a palavra do sacerdote? O que ela fez? Ela foi para casa. E o que ela fez? Ela dormiu com seu marido, não foi? Para que ela tivesse um filho? Diga para o seu irmão, tem uma parte que é você que tem que fazer. Não adianta. Tem gente que acha que Deus vai fazer tudo. Tem gente que quer de Deus tudo. Tem gente que quer do marido que ele faça tudo. Tem gente que quer da esposa que ela faça tudo. Tem gente que quer do filho que ele faça tudo. Eu vou mandar meu filho, ele vai lavar a louça, e eu quero que ele faça ainda a cara boa, sorrindo, e vai falando: mãe, glória a Deus, adoro lavar louça. Não basta ele ir e te obedecer. Você quer que ele sorria, que ele faça cara boa, que ele pule de alegria. Tem gente que dificulta o milagre. Dificulta. Eles foram para casa e Eucana coabitou com Ana e ela ficou grávida. Você precisa fazer a sua parte. Mas Maria, mãe de Jesus, ficou grávida sem coabitar com nenhum homem. Sim, é verdade. Mas você não é Maria, mãe de Jesus. Você vai ter que fazer a sua parte. Por quê? Pergunta para o homem lá em cima. Pergunta para ele. Porque se a gente for no laboratório hoje, você vai ver que o seu DNA é diferente do DNA de Maria. O seu DNA é diferente do meu. É diferente de todas as pessoas do mundo e do universo que já nasceram e que ainda vão nascer. Então você não tem que exigir que as coisas da sua vida sejam iguais às de outras pessoas. Você tem que tomar a sua cruz dia a dia. A palavra fala dia após dia. Cada um tome a sua cruz e me siga. E não é só a sua cruz, é dia a dia. Porque a sua história de ontem, o sucesso do passado, hoje o Yuri, o Atos, o Vinícius tocaram lindamente, serviram a Deus. Mas amanhã, cada dia, Deus vai pedir de novo. E depois de amanhã, domingo que vem, Deus vai pedir de novo. E na semana que vem, mês que vem, Deus vai pedir de novo. E você não pode falar assim: agora chega porque eu já servi a Deus, está suficiente. Porque a cada dia você não morreu. Você não morreu. Você tem que continuar a sua jornada com Cristo. E a palavra de Deus fala: cada dia mais e mais, até ser dia perfeito. Então não é menos e menos,
É mais e mais. E Paulo fala, quanto mais o dia se aproxima, intensifique as suas orações. Não é orar menos, é orar mais. Eu tenho falado com um grupo de intercessores. Cada dia Deus tem nos dado palavras abençoadas por causa deles. Quanto tempo nós estamos querendo trazer o David Keelan na nossa igreja? Talvez tenha uns 3 anos, não tem? Eles já cansaram da gente pedir orçamento e não fazer. Porque não é barato. Tem uma equipe, tem uma banda. São profissionais, vivem disso. Eles viajam o Brasil todo, viajam para fora do Brasil. São famosos. Por que são famosos e a gente está trazendo? Não, é porque são ungidos. Eu conheço o David Keelan. Eu já fui na igreja dele. Eu, Alessandra. O cara é fera. Ele é um homem de Deus. E quando ele toca, a presença de Deus vem. Você não pode perder esse culto quinta-feira. E isso, por que é quinta e não domingo? Primeiro que ele não tem data. Segundo que Deus está honrando o Christian. Porque o Christian está abraçando essa causa. Não é de hoje. A Lara mesmo já fez quantos orçamentos com eles? Vários. E a gente não podia pagar. A gente não pode. Mas foi pela fé. Porque como partido do Christian, se a gente não aguentar pagar, ele paga. Deus deu a ele a visão, Deus vai dar os recursos. Eu só revelei depois que a gente acertou com eles. Aí eu posso... Mas eu quero dizer para você, quem sabe o que quer, fala para Deus exatamente o que quer. Veja bem, pare de colocar condições para o seu milagre acontecer. Mas quando você for falar com Deus, qual que é a diferença? A diferença é que você tem paixão. Ana queria aquele filho mais do que tudo. E a oração dela para Deus naquele dia foi completamente diferente. Ela orava com o coração. Presta atenção no texto, irmão. Irmã, ela orava com o coração. A palavra de Deus diz que os lábios dela se moviam, mas ela estava orando com o coração. Quantas vezes eu já falei isso, milhões de vezes aqui, que a oração que Deus ouve é a oração que sai do seu coração. Do seu coração. E quando você ora por algo que você tem paixão, é impossível Deus não te ouvir. É impossível. O povo de Israel estava no Egito 400 e tantos anos. Por que Deus não ouviu antes? Porque eles estavam convivendo e se acostumando com a vida sem Deus. Tanto é que quando eles tiveram o primeiro problema no Monte Sinai, o que eles fizeram? Um bezerro de ouro. Adorar o Deus do Egito, o Deus Ra. Você entende o que eu estou falando? Deus está vendo que muitas vezes nós acostumamos com esse problema. Às vezes você está conversando com a sua esposa ou com o seu marido há 2, 3, 4 anos a mesma coisa. Só que ainda não tomou essa decisão, essa atitude de Ana. Talvez o que esteja faltando para você é isso. É você rasgar as vestes e buscar o altar de Deus com jejum e oração até a situação começar a mudar. E geralmente quem começa a mudança é você mesmo. É um perdão que você tem que pedir e não pede. É uma mágoa que você tem que arrancar do seu coração e não arranca. É uma mudança na sua vida financeira que você não quer ter. É uma mudança na sua vida física, de saúde, que você não quer ter. E nós temos que saber o que falar com Deus. Quando Jesus chegou naquele cego, ele disse: que queres que eu te faça? Jesus não tinha limite. Ele falou: tudo é possível ao que crê. Paulo disse: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Irmãos, não tem limite. Outro dia uma irmã da igreja chegou e me confrontou aqui na escada: pastor, Deus está me falando para você pensar grande. E eu todo dia tenho orado por isso. Eu não sei se você ouve o que eu falo e faz, mas eu ouço o que você fala e faço. Irmãos, você pode me perguntar: qual é a garantia que Deus vai me ouvir?
Quando Ana teve um filho, qual nome ela pôs nele? Shamael. É a união de duas palavras em hebraico, Shamuel. E o que quer dizer chamar? El é Deus, é Elohim, é o Senhor, o Criador do céu e da terra. E o que é chamar? Lembra quando a gente fala Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Yahá? Shema Israel, Adonai Eloheinu. O que é Shema? Ouve, ouve. Ela pôs o nome no filho. Deus me ouve. É o Deus que te ouve. É o Deus que ouve. Ana precisava aprender isso. Que Deus ouve. Deus falou, só vou te atender quando você falar comigo no seu coração. E não frases repetidas. E não frases que você ouviu alguém falar. Mas quando você vier na minha presença e se derramar, como diz no texto, que ela falou para Eli, eu não estou embriagada, eu estou me derramando diante do Senhor. É completamente diferente. E é nessa atitude que Deus viu com a Assembleia dos Santos que tem no céu. Um dia eu vou pregar sobre a Assembleia dos Santos. E ele falou, opa, Ana está diferente. Ana está falando comigo o que ela tem no seu coração. E ali o texto fala que Deus se lembrou de Ana. Ela orou isso, Deus se lembra de mim. Por que se lembra de mim? Porque faz tempo que ela não entrava na presença dele. Faz tempo que ela não chegava assim, se derramando. E Deus procura o quê? Lá em João 4:24, Deus procura verdadeiros que o adoram em espírito e em verdade. É isso. E para Ana não esquecer da promessa, ela colocou Shamuel. Por quê? Porque, irmãos, tem muita gente que se esquece das suas promessas. Tem muita gente que pede a Deus ajuda e quando recebe o que quer, esquece. Deus, se o Senhor me ajudar, eu vou te dar uma oferta. Aí quando recebe a bênção, não, Deus, sabe o que é? Eu tinha falado isso, mas é porque eu estava muito apertado e eu preciso ainda desse dinheiro, então outra hora eu te dou. Eu conheci um homem uma vez, que ele ia na nossa célula, faz muitos anos isso, e Deus me deu uma revelação. Ele estava um dia na célula, eu falei para ele, você está sem emprego? Ele falou, estou. Falei que essa semana, ele falou, estou sem emprego, acho que era 1 ou 2 anos. Eu falei, Deus me mostrou que essa semana você vai ter 2 ofertas de emprego. Você ainda vai escolher qual que você quer e você não vai ficar mais desempregado. Glória a Deus. Aconteceu exatamente. Na segunda-feira, foi na segunda-feira a reunião, a célula. Na quarta-feira ele recebeu uma proposta, na sexta ele recebeu outra. E ele escolheu uma, foi trabalhar, prosperou, só que ele nunca mais voltou na célula. Deus ouve, Deus ouve, Deus ouviu o voto que você fez, Ana. Na idade do filho dela, desmamou o filho, ela levou o filho e entregou para o sacerdote, para ele ser um sacerdote e servir a Deus. Porque você acha que foi fácil para Ana entregar o filho, por quem ela tanto lutou? E muitas vezes, irmãos, o que Deus quer é que você faça isso, que você entregue o seu tesouro para Ele. O que o profeta disse para aquela mulher? Faz esse bolo, dá metade para mim e a metade para você e seu filho, e Deus não vai deixar faltar farinha, Deus não vai deixar faltar o azeite, Deus não vai deixar mais faltar prosperidade na sua casa. Mas primeiro eu quero que você me dê tudo o que você tem. Muitas pessoas precisam passar por isso, chorar, lutas, para dar valor. Tem gente que se viver na fartura, abandona Deus. Tem gente que se viver na fartura, abandona a esposa. Então a pessoa às vezes precisa passar aperto, atrás de aperto, porque senão a pessoa vai escapar.
Eu sei que não é você nem eu, mas veja, temos que vigiar, temos que ter um Samuel na nossa vida, alguém que te lembra das promessas que você fez para Deus, alguém que te lembra que você no altar falou para sua esposa que era até o fim da vida, na saúde, na doença, na miséria, na riqueza, porque na hora que aparece o primeiro problema, o nosso instinto de problema, o que é? Fugir. Parece um problema aí, o que os bichos fazem? Vazam. E nós também, quando estamos como bicho, na carne, nossa vontade é vazar. A igreja está exigindo muito, dízimo, tem que seguir os mandamentos, tem que respeitar a mulher, vaza. Minha esposa está muito difícil, meu marido está muito difícil, vaza. A escola está muito difícil, vou parar de estudar, vaza. A gente tem, quando está na carne, a gente tem esse chamado de fugir dos problemas, de fugir dos desafios, de fugir das coisas que Deus quer que você conquiste. Então você precisa ter Samuel na sua vida. Por isso que eu falo para você hoje, faça amigos na igreja, homens e mulheres de Deus, que vão ter coragem de falar para você: você está errado, vai lá e perdoa sua mulher, você está errado, volta para a igreja, para de faltar nos cultos, para de faltar na escola bíblica, para de deixar de fazer as coisas que Deus te chamou, cadê você no ministério? Você precisa de gente assim, do seu lado. Posso ouvir um amém? Você precisa de verdadeiros Samuéis, Samuel do seu lado, aquela pessoa que vai te falar o que Deus falaria, não é o que você quer ouvir. Porque na hora que você está com dor no coração, você quer que alguém fale: não, deixa o tempo de ir na igreja, dá uma pausa, você está trabalhando demais, você precisa de descanso. É isso. Mas não é isso que Deus vai te falar. Quando Elias estava lá, debaixo do zimbro, ele passando uma luta emocional terrível, Deus falou o que para ele? Venha para perto de mim, eu que te darei descanso para a sua alma. Quem é que é o príncipe da paz, que vai colocar paz na sua alma? Quem é que vai dar descanso para a sua alma? Você precisa andar com pessoas de fé e adquirir hábitos de cristãos, porque quando Ana estava passando problema e foi solucionar o problema, onde que ela foi? Para onde que Ana foi? Para a igreja. Ela foi no templo, na presença do sacerdote. E é isso que nós temos que fazer quando nós estamos com problema. Parar de colocar intermediário e falar que a culpa é do pastor, a culpa é da pastora, a culpa é da igreja, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu marido. Não. Pare com isso, porque isso não vai te ajudar. Ela foi para o templo e ela se derramou na presença de Deus. E aquele ano foi o último ano da humilhação dela. Eu já vi muita gente falar: estou sendo humilhado, estão me humilhando, estou sem dinheiro, minha família está me humilhando, porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Você quer acabar com isso? Quer mesmo? Hoje pode ser o último dia da sua humilhação. Hoje pode ser o último dia. Hoje pode começar uma nova história na sua vida. Hoje pode ser o dia que Deus vai falar o mesmo que Ele disse quando viu Ana orando, e vai olhar para você e falar: hoje você entendeu, você está diferente, você está orando com o seu coração, você está entrando na minha presença, adorando em espírito e em verdade. Hoje você está disposta a mudar, hoje você está disposto a mudar, e tudo que eu te pedir, eu tenho certeza agora que você vai fazer, porque eu estou vendo no seu coração que o seu coração está diferente. Porque muitas vezes, irmãos, Deus está pronto, mas nós não estamos. Só que esse texto mostra por que Ana não fez isso antes. Eu não sei, mas eu te garanto uma coisa: todos os anos que ela passou por essa humilhação, Deus estava lá, pronto para agir. Todos os anos que Ana passou essa humilhação, essa vergonha que você está passando, com problemas que você tem antigos que não resolve, desde o primeiro dia,
o Senhor mandou o anjo falar com Daniel. E o que o anjo disse para Daniel? No primeiro dia, desde o primeiro dia que você se pôs a jejuar e orar, eu vim. Eu vim. Desde o primeiro dia, Deus te ouve, viu, irmão? Deus ouve tudo que você pensa, Deus ouve tudo que você fala, Deus ouve tudo que você sente. Mas Deus está esperando, como Ele disse a Pedro, e eu nunca vou esquecer a pregação do Christian: Pedro, o dia converter, você vai entender. E hoje talvez seja o dia da sua conversão. O dia que você vai falar: eu não vou mais aceitar isso na minha vida. E o que Deus pedir para eu fazer, eu vou fazer. E eu vou colocar um voto. Porque foi o que a Ana fez. Ela fez um voto. Falou: Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou te entregar esse filho para servir o Senhor todos os dias da sua vida. E era o único filho dela, e ela foi lá e entregou. E a Bíblia fala que depois ela teve um monte de filhos e filhas. Mas ela não sabia que ia ter um monte. Ela só tinha um. E ela deu tudo que ela tinha. E talvez Deus está pedindo para você hoje é isso, esse voto. De você parar de você ser uma pessoa difícil, uma pessoa que Deus fala e não responde, e começar a responder. E falar: eu vou buscar a Deus, eu vou orar, eu vou jejuar, eu não vou mais depender da minha mulher, eu não vou mais depender de ninguém, eu que vou ser o cabeça, eu que vou tomar a frente, eu que vou resolver isso, eu que vou buscar a Deus, sou eu que vou entrar agora nessa batalha, porque Deus está te chamando para você entrar na guerra. Deus está te chamando para uma aventura, é para você entrar na aventura. Deus está te chamando para ter uma paixão, um amor novo na sua vida, é isso que é para você fazer, é para você se apaixonar pelo seu ministério, se apaixonar pelos perdidos, se apaixonar pelos miseráveis que estão passando fome. É isso que Deus quer, que você seja um cristão cheio de paixão, porque quando o fogo de Deus entrar em você e pegar fogo aqui dentro, ninguém mais te segura, porque você vai iluminar todo mundo ao seu redor, não por causa das suas palavras, mas porque dentro de você tem o fogo de Deus ardendo. E quando o fogo de Deus arde, ninguém fica em pé, ninguém é igual, todo mundo fica diferente, todo mundo é transformado. Aquele homem que não está no ministério entra no ministério e vai ser cabeça da igreja junto comigo. Aquela mulher que está parada vai entrar na igreja e vai começar a orar, e vai transformar seus filhos, e vai ser uma mulher de oração. É isso que Deus quer para você, que o fogo dele entre no seu coração e comece a arder, esse fogo que ninguém pode apagar, porque a Bíblia diz que do seu interior fluirão rios de água viva. É aí dentro, é aí dentro, é aí dentro, é aí dentro que vai sair a grande obra de Deus. Não é ninguém que vai te trazer, é você que vai gerar, é no seu interior, é no seu ventre que vai sair a bênção de Deus. É aí dentro, não é lá fora, é aí dentro. É aí que tudo acontece. É aí que tudo acontece. Não é lá fora, não é nos outros. Nós vamos parar de falar da vida dos outros, porque você vai ter tanta experiência na sua vida que você não vai ter tempo de falar da vida dos outros. E Deus quer isso para você hoje. Deus quer isso para todos nós.